Olá pessoal que acompanha o Falando Verdades, estamos aqui para mais um comentário. Ontem não consegui fazer nenhum comentário, nenhuma live para falar com vocês, mas hoje estou retomando. Ontem foi um dia bem complicado, estou aqui em frente ao Congresso Nacional, como de costume, né? Venho de ônibus, desço aqui para caminhar até meu trabalho, e ali atrás, o prédio amarelo, é a Câmara Federal, deputados e deputadas. Hoje a nossa conversa vai ser sobre participação popular. Enquanto estão chegando, peço que vocês compartilhem essa transmissão. Por que no Brasil as pessoas progressistas abandonaram a participação popular direta? Essa é a primeira pergunta. Me parece evidente que onde não existe participação permanente e direta, prepara-se o terreno fértil ao fascismo. Porto Alegre é o exemplo dessa tese. No Distrito Federal, onde existem níveis baixos de participação, movimentos sociais debatem a implementação da participação popular direta nos mandatos parlamentares, através do mandato coletivo. Eu vou colar aqui, se vocês puderem acessar aí, através do mandato coletivo. O mandato coletivo, gente, ele vai ser lançado neste domingo. Estou fixando o comentário aí com informações, né? O mandato coletivo que está discutindo, né, métodos de participação popular direta no mandato parlamentar. Um coletivo de pessoas, né, irão lançar um candidato para deputado, para ocupar uma vaga da Assembleia Legislativa do Distrito Federal, mas ele não ficará sozinho, serão 4 pessoas, que estão chamando de 4 co-deputadas. Essas 4 pessoas irão dividir o salário do parlamentar, porque acreditam que a partir dessa divisão aproxima os parlamentares, que são os 4, né, do povo, né, os altos salários, né, e todas as questões que o parlamento oferece. Cria-se uma casta e afasta o exercício parlamentar do povo. E aí vira a profissão, né? As pessoas querem ir e transformarem-se em parlamentares para ter melhores salários. Então esse coletivo, né, acredita nessa formação pedagógica, divide seu salário em 4, o salário do parlamentar em 4, e serão 4 co-deputadas fazendo a gestão. Além disso, esses 4, né, que tem a Airi, que é do Conselho Distrital Indígena, a Nádia, que é do Movimento Negro e Negras, advogada e tem relação com os quilombolas, o Eduardo, que é do MTST, da Direção Nacional do MTST, e o Tiago, que é do movimento ambientalista. Então essas 4 pessoas terão também um método de participação direta com esses movimentos e com o Distrito Federal. Então as decisões de quais projetos, em que projetos vão votar, tudo isso vai ser decidido em praça pública através de um método de participação popular direta. E esse coletivo vai lançar essa proposta domingo. Bom dia, tudo. Domingo vai ser lançada essa proposta lá no Sol Nascente, que é um território do MTST, onde está se desenvolvendo várias propostas. Lá na Ceilândia, no Sol Nascente, um espaço do MTST. Então, aqui no Distrito Federal, uma cidade onde tem pouca participação ou nível baixíssimo de participação e debate político, que inclusive Bolsonaro é o candidato que tem mais votos aqui, discute-se a participação popular direta nos mandatos parlamentares. Algo nunca feito, né, de uma forma mais organizada no Brasil. Então, além de
o pessoal está discutindo, eu estou participando dessas conversas, pensando na comunicação, colaborando também com a concepção, evidentemente, né? E trabalhando aí para fazer com que essa ideia vire uma prática nacional em diferentes partidos progressistas, em diferentes cidades, em diferentes estados. Então a ideia é colaborar um pouco com isso. Eu estou fazendo isso, gente, porque eu procuro me envolver, evidentemente, né, em projetos de participação popular. Talvez pela minha própria formação, né, uma formação que eu tive lá na cidade de Porto Alegre. Porto Alegre, que em função da participação popular direta, transformou-se na capital mundial da participação popular. Isso em função da participação popular direta do orçamento participativo. Porto Alegre, em função do orçamento participativo e da participação popular direta, virou a sede do Fórum Social Mundial, né, por um longo período. Então a participação aí, como vocês podem ver, além de levar a Porto Alegre para o mundo, também trouxe um dos eventos mais importantes de reflexão política dos últimos tempos para a sua cidade, e seria a sede do Fórum Social Mundial, né, como muitos acabaram falando, em função da participação. Então a participação tem um poder muito grande. Infelizmente, pela burocratização das pessoas que estavam na gestão da prefeitura na época, né, a burocratização que afastou os dirigentes dos partidos progressistas, dos movimentos sociais e os gestores públicos do povo, permitiu que todo esse legado de Porto Alegre fosse destruído, e hoje Porto Alegre, com ausência de espaços de participação como existiam na época do orçamento participativo, é comandada, tem um prefeito que tem ligações direto com o fascismo, com a prática fascista. O que é a prática fascista? É quando não existe a convivência entre diferentes pessoas com pensamentos diferentes. O que existe em Porto Alegre é a tentativa, né, de utilizar a violência e a prática da violência, em muitos casos, porque as pessoas são diferentes. E Porto Alegre está se transformando em uma cidade cada vez mais fascista, cada vez mais e mais fascista. E isso é um paradoxo, talvez aí um exemplo a ser estudado, né, dessa tese que eu estou defendendo. Onde não existe debate político, né, onde não existe participação popular direta, se cria um terreno, né, para o desenvolvimento do fascismo. E Porto Alegre, ao meu ver, é um dos maiores exemplos que a gente tem no Brasil, infelizmente. Muito se fala por aí, né? Algumas pessoas falam que a ocasião faz o ladrão. O que é a ocasião? Por exemplo, uma pessoa com má formação ou com uma formação altamente individualista, ela com tendências a se dar bem com maior facilidade, essa pessoa, quando encontra uma oportunidade de prática de corrupção e não há fiscalização, essa pessoa vai lá e pratica esse ato ilícito, né? Então, na ausência de um processo de fiscalização, o ladrão, né, que já tem tem vários motivos para uma pessoa roubar. Digamos que um dos motivos para uma pessoa roubar seria: a pessoa é muito pobre, vamos querer ver um caso, a pessoa é muito pobre, o seu filho está morrendo, e essa pessoa muito pobre trabalhou a vida inteira, mas ela não tem condições de comprar um remédio ou dar uma comida para o seu filho. Então ele vai lá e rouba. Rouba pela sobrevivência
principalmente daquela pessoa que talvez essa pessoa mais ame. Eu não julgo essas pessoas que são muito pobres por um sistema injusto capitalista, um sistema capitalista injusto, né? Que, por exemplo, vamos pegar o exemplo do Brasil para não falar de outros, permite um judiciário corrompido, né? Que ladrões, bandidos, traficantes sejam soltos, enquanto que prendem pessoas pobres da periferia porque roubaram uma laranja, um ovo para alimentar seu filho. Quer dizer, Paulo Preto roubou milhões em São Paulo. Mala cheia de dinheiro. Gedel, no seu apartamento com 4, 5 malas cheias de dinheiro. Eduardo Cunha, Michel Temer com gravações. O Supremo Tribunal Federal protege esses ladrões, esses bandidos que roubam dinheiro público, que é do povo, para o povo ter melhores condições de vida, para ter projetos sociais, ter educação, saúde pública. E esse mesmo judiciário vai lá e prende uma pessoa pobre que, por causa dessa roubalheira também, dessa corrupção que protege os ricos roubando, corrompendo, as elites se protegem roubando e corrompendo, né? Faz com que nós tenhamos muitos pobres miseráveis. Então, uma ocasião, um pobre que é pobre porque a elite rouba, manipula, mente, como está fazendo no Brasil abertamente hoje, rouba um prato de comida para dar ao seu filho ou rouba um remédio para cuidar do seu filho que pode morrer. Essa ocasião faz um ladrão. A pobreza, né? Fruto da corrupção da elite brasileira. E a outra ocasião é a própria elite, né, que se vê controlando todas as instituições, não há fiscalização de corrupção, e quando identifica-se a corrupção, nada se faz, protege-se esses bandidos. Então a ocasião faz o ladrão, é uma frase que se diz muito por aí, é um ditado popular, digamos assim. Eu acredito que existe também a mesma tese para um fascista. A ocasião faz um fascista. E a ocasião faz fascista de que forma? A ocasião é quando não existe debate político, quando não existe a participação popular direta. A participação, ela é, antes de tudo, um ambiente pedagógico para as pessoas. Um ambiente pedagógico onde, além de se coletivamente, através de um método que garanta a voz, o voto, a fala, né, as ideias diferentes, ainda que se decide, né, coletivamente sobre o que é melhor para o bem comum e para o bem coletivo, a participação traz um ambiente pedagógico, o ambiente pedagógico de compreender o que é o bem comum, o que é o bem coletivo. A participação traz como pedagogia a ideia de que eu preciso escutar o diferente. E a partir da escuta do diferente, a gente cria, né, um ambiente de solidariedade, de construção coletiva, né? E quando não existe isso, quando não existe essa reflexão política, esse ambiente de participação popular direta, deixa-se o terreno aberto, fértil para as ideias do fascismo. Vamos pegar um exemplo. Do Distrito Federal, Brasília, capital da nação, do Brasil, capital do Brasil, é a cidade que define, Distrito Federal e Brasília é o espaço, é o território onde se define as políticas para o Brasil. E aqui neste território, Brasília e Distrito Federal, é o local, o território onde existe menos debate político, menos participação popular de todas as cidades do Brasil. Para vocês terem uma ideia, aqui vota-se a cada 4 anos.
vota-se junto para deputados, senadores e presidentes, para governador do Distrito Federal e para deputados e deputadas distritais, a cada 4 anos. Então você tem um debate político a cada 4 anos, e um debate político muito precário, que é o debate político das eleições. Infelizmente, muitos parlamentares, muitos candidatos estão atrás de voto, enganam as pessoas, não existe pouco debate político. Por isso eu acho fundamental o que está acontecendo aqui com o debate do mandato coletivo. O mandato coletivo que envolveu 4 figuras, que são os co-deputados, mas que vai ter um método de participação direta nas praças, nos territórios, né, para decidir quais são os projetos que serão apresentados, em quais projetos o mandato irá votar, né? E isso prestando conta de tudo onde os recursos do gabinete serão gastos, né? Um debate que nunca se fez no Brasil de uma forma tão bem organizada, construindo uma narrativa para que as pessoas compreendam cada vez mais e para que isso sirva de exemplo para outras iniciativas que vão surgir aí no Brasil. Então, domingo, mais uma vez, será lançado essa proposta do mandato coletivo lá no Sol Nascente, na Ceilândia, uma cidade satélite, como a gente chama, aqui do Distrito Federal. A participação, ela tem diferentes níveis, né? Nós temos a participação a um nível mais raso, a um nível mais simplista, que é a participação, por exemplo, onde a de consultas, por exemplo, eu quero saber a opinião de vocês, mas no final quem decide sou eu. Eu só vou ouvir, escutar a opinião, mas a decisão final é minha ou do meu grupo aqui mais restrito. Esta é a participação, digamos, mais rasa, a participação mais simplista, que é a participação através das consultas, né? Que é, enfim, algo, por exemplo, a gente vai lá, vota para prefeito e vereador, durante 4 anos o prefeito e o vereador não escutam nada do que a população, ele recebeu um cheque em branco, ele vai lá e faz o que bem entende a partir das suas ideias e faz a gestão da prefeitura ou do mandato do parlamentar vereador ou vereadora. Então a gente vota e 4 anos depois a figura vai lá e pede o voto de novo, não fez droga nenhuma do que prometeu fazer, mas as pessoas vão lá e votam de novo. Esse voto é um processo que eu decido quem é a pessoa, mas eu dou carta branca para essa pessoa fazer o que bem entender. Uma participação assim ainda é pior do que a consultiva. A consultiva é quando eu tenho o formato, é o método de ouvir as diferentes opiniões, e aí eu vou lá e decido entre aquelas opiniões qual que eu acho a melhor, e aí faço uma política a partir do que eu acho que é melhor. E a mais complexa, né, um nível mais avançado de participação, que é a participação permanente direta. A participação permanente direta é essa que eu defendo. Nós podemos hoje, inclusive, infelizmente o Brasil abandonou todos os processos de participação popular direta, e acredito que por isso nós estamos tendo uma onda fascista no Brasil, porque nós, ao não construirmos, ao não fortalecermos espaços de participação que são também, além de decidir sobre as políticas, os recursos públicos, nós também criamos um ambiente pedagógico para a convivência com o diferente, para a necessidade de se, quando a gente tem discordância, temos conflitos, a gente consiga ter tranquilidade para argumentar e dizer o que pensamos, para tentar resolver isso de uma forma que, mesmo que tenha conflito no campo das ideias, isso não se transforme numa violência como hoje o fascismo defende e sempre defendeu, é verdade, mas está ganhando espaço no Brasil. Então esse nível avançado de participação popular direta é um nível mais adequado para impedir que exista corrupção. Por quê? Se você traz as pessoas para um ambiente de participação direta da população, você começa a construir uma consciência política da importância do recurso público ser aplicado nas políticas públicas para o bem coletivo, da importância de não permitir que nenhum agente passe a mão nos recursos públicos para benefício próprio.
Então você, além de decidir coletivamente, você traz essas pessoas, a maioria da população, para um ambiente pedagógico, né, de defesa do bem coletivo. E constrói um coletivo maior de pessoas para fiscalizar e condenar as práticas ilícitas. Então, a participação popular direta tem esse benefício, né, que a gente precisa apoiar. E aí, né, acho que nós que vivemos numa sociedade capitalista, uma sociedade educada que forma pessoas para o medo, é muito natural, inclusive pessoas progressistas, dizendo que a participação é muito difícil, as pessoas não querem participar. É evidente que num sistema capitalista, altamente individualista, forma pessoas com medo das relações coletivas, da decisão coletiva, porque nós somos formados para ser individualistas. Isso está na nossa subjetividade, no nosso imaginário coletivo, e no nosso imaginário individual também. Está na nossa subjetividade individual enquanto pessoa, de que é ruim a decisão coletiva, as pessoas não sabem, então elas vão cometer erros. Está na nossa subjetividade coletiva e individual, está no nosso imaginário coletivo e individual, né? E como Jung nos mostra, esse inconsciente coletivo, aonde dentro de casa quem manda é o marido, é o homem, na escola quem manda é a professora, né? E na escola as criancinhas são repreendidas, são violentadas diariamente naquele ambiente onde quem manda é a professora, através da autoridade máxima imposta a cada segundo, a cada minuto, a cada dia. No ambiente familiar, grande parte, o homem determina, manda na mulher, manda nos filhos, manda na companheira, manda nos filhos, né? No ambiente de trabalho, onde o gerente, a autoridade máxima, manda, desmanda, faça como eu quero. Não importa se a outra pessoa tem uma opinião e uma justificativa para aquela proposta que é melhor do que o gerente, mas o gerente diz, eu sou o gerente, eu mando e você obedece. Então constrói esse imaginário coletivo, individual, estas subjetividades coletivas e individuais de que sempre alguém tem que mandar e desmandar, por uma questão de hierarquia, por uma questão de estrutura de poder. E isso traz um medo absoluto da participação, um medo que as pessoas não conseguem entender e compreender a importância da participação popular direta. Por isso, né, nós tenhamos, talvez por isso, a gente tenha abandonado por completamente ou quase completamente a participação popular direta no Brasil, que veio sendo construída em vários estados, em várias cidades, o orçamento participativo, e que isso foi abandonado e que hoje nós temos, né, a tomada das instituições, seja do judiciário brasileiro, seja do executivo, seja do legislativo, pelas forças fascistas. Na ausência do debate político, da participação popular direta, na ausência do debate político que se promove na participação popular direta, que traz vários ambientes e várias questões pedagógicas, a gente permite que o fascismo se torne uma prática, né? Por isso, por exemplo, que Jair Bolsonaro, um fascista que defende que precisa matar negros e índios para diminuir a população, que tem muita gente, Bolsonaro, que diz que ter uma filha mulher foi um acidente, que defende que as mulheres sim têm que ter salários menores do que homens, talvez por isso esse cara fascista, né, talvez por essa ausência de participação, a ausência de debate político, por isso esse cara, Jair Bolsonaro, um fascista, tenha ganhado tanto terreno. E principalmente no Distrito Federal. O Distrito Federal é a cidade, é o território do Brasil onde existem menor índice de participação de debate,
onde tem maior índice de militares, funcionários públicos. É muito engraçado aqui, inclusive, por exemplo, uma parcela da população, a juventude, filhos dos militares e filhos dos funcionários públicos, são jovens que querem votar no Jair Bolsonaro, que quer destruir o serviço público brasileiro, mas eles estão fazendo concurso público. Eles ficam fazendo concursinhos para fazer concurso público, porque eles querem virar funcionário público também, igual seu pai e sua mãe. Então, gente, olha o nível da incapacidade de entender as coisas. O ser humano, jovem, do Distrito Federal, vota em Jair Bolsonaro, que quer destruir o serviço público brasileiro, como tem feito junto com Michel Temer, né? Ao congelar os recursos públicos dos serviços sociais por 20 anos, ao desenvolver um projeto de privatização da Petrobras, da Eletrobras e de várias outras instituições, está acabando com o serviço público brasileiro e tornando tudo coisa do mercado. Mas, ao mesmo tempo, esses jovens querem entrar para o serviço público. Quer dizer, vai diminuir as vagas do serviço público, vai aumentar a concorrência, né? E isso não vai resolver nada, porque num país onde não tem serviço público, o povo sofre mais, porque o mercado da saúde, o mercado da educação, o mercado, ele só quer lucro. As pessoas que se danem. Essa é a grande questão, né? E as mulheres, elas estão reproduzindo. Helenice, as mulheres, elas reproduzem. Quando essas mulheres que votam no Bolsonaro, essas mulheres, infelizmente, essas mulheres estão reproduzindo um processo porque elas não conseguem pensar. Elas não conseguem pensar, elas não tiveram essa oportunidade de pensar, de um exercício do pensamento. Essas mulheres, esses jovens que votam no Bolsonaro e que querem votar e que defendem Bolsonaro, são pessoas que não tiveram espaço para exercitar o pensamento, para exercitar a reflexão, não conseguem compreender o que significa isso que eles estão defendendo, não conseguem entender o que é Jair Bolsonaro. Elas não entendem, as mulheres não entendem, essas mulheres não entendem, esses jovens não entendem, porque não tiveram esse ambiente de reflexão e exercício do pensamento, não conseguiram conviver num ambiente onde a diferença é muito importante, onde a diferença, para quem convive num ambiente político com diferentes opiniões, diferentes culturas, sabe a potência que o diferente tem. O diferente, as pessoas diferentes. Aí vem os tratores agora aqui, eu vou ter que sair daqui. A convivência com pessoas diferentes. A convivência com pessoas diferentes, com opiniões diferentes, com cultura diferente, é um ambiente altamente pedagógico para compreender a potência da diferença. Né? Onde a diferença tem maior potência, onde está todo mundo igual, são todos os robozinhos. E é esse ambiente que Jair Bolsonaro defende, é esse ambiente que as pessoas que defendem Jair Bolsonaro, porque não só defendem porque não pensam, querem um ambiente onde não há diferenças, não há diferente, são todos iguais, obedecendo a um general. É isso, né? Mas então é isso, galera. Domingo eu estarei lá no Sol Nascente, vou fazer algumas transmissões ao vivo, conversar com as pessoas sobre o mandato coletivo, onde vai ser o lançamento, né? E vamos falando mais sobre participação. Participação é a única forma que nós temos de combater o fascismo. Sem participação, gente, o fascismo, nós podemos ter outras iniciativas, mas se não tiver participação popular direta, o fascismo vai se alastrar mais cedo ou mais tarde. A participação popular direta é pedagógica, é um ambiente onde a gente se forma nossas consciências, forma a nossa consciência política, forma o nosso caráter também, forma caráter. Uma família que não tem participação, uma família onde tem um líder nato, o homem, que decide tudo, nós vamos construir, né, pessoas com caráter duvidoso.
É uma probabilidade grande, porque se você não consegue ter o seu ambiente familiar, onde as crianças podem opinar e decidir sobre as coisas também, onde a mulher não pode opinar, onde somente o homem decide, as crianças dessa família poderão ter um caráter duvidoso depois. Se essa criança sai de uma família, uma família autoritária, onde o homem manda e vai para um outro ambiente, da escola, que não tem participação, onde a professora é um general dentro da escola, depois essa criança sai e vai para uma outra escola e se vai se formando todos em ambientes autoritários, essa criança, essa pessoa no futuro não terá condições de compreender a importância do diferente, das opiniões diferentes. Então ela vai ser uma pessoa que vai estar aberta às práticas fascistas, porque isso veio desde pequeno da família, se construindo, passou pela escola, a pessoa vai ser um terreno, um território fértil para o fascismo. Então, gente, participação popular direta é um assunto muito sério, a gente tem que falar sobre isso. E nós temos que implementar processo de participação em todos os ambientes, no sindicato, na associação de moradores, no mandato parlamentar, no executivo, no judiciário. Nós não podemos permitir que, né, essa coisa autoritária se forme. Quem tem medo da participação, né, sejam os da direita têm medo porque acreditam nisso e não entendem a importância. Os de esquerda, progressistas que têm medo da participação, é porque não tem uma boa formação. Tem uma formação capenga. Falta entendimento. Quem tem medo da participação tem medo do coletivo, é autoritário. Certo, gente? Um grande abraço e a gente volta logo mais. Valeu!